Acabei de assistir um vídeo agora e quis trazer ele imediatamente para o português. É um rapaz que eu não vou saber pronunciar o nome dele aqui. Ele coloca no início do vídeo dele um outro rapaz dizendo que se não existe escravidão no mundo hoje é porque o Império Britânico acabou com a escravidão. E aí ele foi vaiado e tudo mais. E esse rapaz vai dizer, realmente, não foi o branco que inventou a escravidão, mas foi o branco que acabou com a escravidão. Ele vai dizer que foi por valores cristãos, né, que inclusive foram os mesmos valores que fizeram americanos brancos a lutarem contra americanos brancos para acabar com a escravidão lá nos Estados Unidos, na Guerra Civil. Mas eu acho que o motivo foi basicamente econômico mesmo, né? A Inglaterra estava começando a produzir e tinha que ter mercado para ela vender, e escravo não compra produto, não tem salário. Então acho que o motivo é fundamentalmente econômico. Acho que o cristianismo não tem nada a ver com isso, eles conviveram até muito tempo com a escravidão. Praticaram muita barbárie também. A Europa foi por muito tempo palco de guerras religiosas terríveis. Enfim, mas ele vai dizer o seguinte: a escravidão é uma prática cruel, mas é uma prática ancestral e que foi praticada de todos para todos. Antes do europeu começar com o tráfico transatlântico de escravo, existia o tráfico transsaariano, que levava escravos capturados ali da África Central para a África do Norte, para a Arábia, Império Otomano, a região do Mediterrâneo ali. E eram guerras organizadas para capturar esses escravos mesmo. Então eles eram capturados da guerra e eram utilizados para vários fins, militar, doméstico, agricultura. E isso durou do século VII ao XIX, quando o Império Britânico acabou com a escravidão. Então foi uma prática de muitos séculos. Inclusive ele vai citar o tráfico de escravos da Barbária, que foi um tráfico de brancos, onde corsários, piratas mesmo, invadiam cidades europeias ali da costa e capturavam homens brancos europeus cristãos para escravizar. E nessa brincadeira foram mais de 1 milhão de brancos escravizados também, ali do século XVI ao XVIII, se eu não me engano. E ele vai dizer o seguinte: realmente, o europeu, ele elevou a escravidão para outra escala. Mas por quê? Porque eles eram mais cruéis? Não, porque eles tinham tecnologia para isso. Tem uma coisa que a gente aprende nas ciências sociais, é que são sempre muitas variáveis, né? Eles tinham o avanço científico, a tecnologia, a caravela, a unificação política ali, Portugal e Espanha, que permitiu a coroa investir nessas expedições, a buscarem novas rotas de comércio, batendo aqui na América, etc e tal. E realmente traficaram milhões e milhões de escravos, elevaram o comércio de escravos a outro patamar. E a moral da história ele vai dizer que muitos negros são ensinados a odiarem os brancos, mas que moralidade, né, é uma coisa óbvia, não tem nada a ver com cor de pele. A história mostra que todos nós, de todas as cores, temos a mesma capacidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então hoje é muito fácil a gente aqui do conforto do século XXI olhar para trás, buscar um vilão, buscar uma vítima. A história não é assim. É o que eu sempre digo, a história não pode ser romantizada. A escola falha muito nisso, eu sei. Todos nós somos iguais, o que muda são as oportunidades, as variáveis, o contexto. Então a gente também não pode ser anacrônico. E a partir disso, ficar incitando ódio aqui no século XXI. Moralidade não tem que ser conectada à cor de pele, né? Parece uma coisa muito óbvia de se dizer. Mas não é. Infelizmente não é. A gente ainda tem no século XXI ódio por causa de cor de pele. É muito problemático. Claro que o racismo lá nos Estados Unidos é peculiar, é diferente do racismo no Brasil, etc. Mas ele existe, tá aí. Então, é uma mensagem muito, muito importante. É muito, muito importante a gente conhecer a história pra não ficar aí sendo fantoche na mão dos outros. Porque só quem ganha com ódio é aquele que incita. E aquele que sente geralmente se degenera. É o que ele vai dizer. E é a mais pura verdade. Aquele que sente o ódio acaba metendo os pés pelas mãos. A gente não pode mudar o passado, mas é nossa obrigação mudar o presente e o futuro. É aqui que a gente tem que trabalhar. Tem práticas que não são mais aceitáveis. A prática da escravidão não é mais aceitável, né? Práticas antidemocráticas também não são mais aceitáveis. Então é o nosso dever proteger esses valores e trabalhar daqui pra frente. Porque o que tá atrás a gente não muda. Mas de fato não existe um vilão e um mocinho na história. A história você não pode romantizar. Não faz sentido. A vida é muito mais complexa do que isso.